Quem está trazendo a palavra para nós é o reverendo Nilson. O reverendo Nilson já esteve aqui conosco uma vez, dando uma palestra aqui na Igreja de Escatologia, e hoje ele vai estar conosco mais uma vez aqui, trazendo a palavra. O reverendo Nilson é pastor da Igreja Presbiteriana de Coelho da Rocha, lá no Rio de Janeiro. Boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, é uma alegria poder estar aqui novamente, rever alguns irmãos e conhecer outros irmãos. Trago um abraço do Conselho da Igreja Presbiteriana de Coelho da Rocha, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Estou acompanhado da minha esposa Sara e também do meu filho Teófilo. E é uma alegria, irmãos, poder estar aqui celebrando ao Senhor juntamente com os irmãos e num dia tão especial em que a igreja se alegra em receber mais um novo membro. E para a nossa meditação, eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, texto bem conhecido, capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Enquanto vocês procuram, eu vou beber um pouquinho de água. Verso de número 1 até o 17. O pastor já está ficando velho, já ficando meio cego, então tem que levantar a Bíblia, né? Vamos lá, meus irmãos. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. Te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Tanto o escravo nascido em casa como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, serás circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, que quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-lo-ei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Palavra do Senhor. Prezados irmãos e irmãs, hoje é dia de festa, dia da igreja celebrar, porque ela estará recebendo, dentro de alguns instantes, o mais novo membro, Gabriel, por meio do sacramento do batismo.
E o que é o sacramento do batismo? É um ritual instituído por Jesus Cristo, onde a pessoa ela recebe ou por meio de efusão ou derramamento de água sobre a cabeça, ou por meio de imersão, sendo feito assim então o rito em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. O texto que nós acabamos de ler fala sobre aliança, fala sobre compromisso. E quando nós falamos do batismo, o batismo nos evoca exatamente isso: compromisso, aliança. E é interessante a gente pensar quando nós, por exemplo, falamos que batismo é um sacramento. Mas o que significa sacramento? A palavra sacramento, ela foi usada no passado, fora do contexto religioso, no mundo antigo, para simplesmente falar, por exemplo, de um aspecto civil, onde duas partes no processo litigioso apresentavam as suas ofertas diante de um altar. Mas também, sacramento tinha um significado militar, onde um soldado ele fazia juramento ao general, à nação, ao exército de fidelidade. Porém, no contexto religioso, no contexto cristão, essa palavra veio ser, assim então, aplicada ao ritual do batismo, assim como também da ceia. Assim então, podemos dizer que sacramento é um sinal visível de uma graça invisível, conforme um pensador da igreja chamado Agostinho, ou segundo a tradição católica, Santo Agostinho. E essa é uma boa definição. A definição de que sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. A palavra grega seria a palavra mistério. Da onde vem a nossa palavra mistério mesmo? Mistério é a palavra mistério, ou no latim, sacramento. E o sacramento ele acaba envolvendo esses aspectos do juramento, do compromisso, mas também do mistério, porque não é simplesmente um ritual, não é um ritual vazio, mas é um ritual que é um sinal de algo espiritual, de algo que vai para além simplesmente do rito em si. E quando falamos de compromisso, eu me lembro, por exemplo, da aliança de casamento. Me faz pensar que pode, de alguma maneira mais prática, representar o que é um sacramento. Um casal, ele faz juramento e, ao fazer do juramento, recebe uma aliança. E essa aliança, ela, vamos dizer que ela é a materialização, ela é, de alguma forma, um modo de explicitar o compromisso que é feito através, assim, então, de um objeto material. É um sinal visível de um compromisso, de um juramento que é feito. E no batismo não é diferente. Não é diferente. O texto que nós acabamos de ler fala, sim, de batismo. Talvez você esteja pensando, mas o que esse texto tem a ver com o batismo? Nós estamos falando aqui de Abraão, de circuncisão. E o que isso tem a ver com o dia de hoje? Tem muita coisa a ver. O texto, por exemplo, vamos pensar aqui num contexto maior. No capítulo de número 12 do livro de Gênesis, nós encontramos Deus chamando Abraão. Abraão, ele era, como todos os outros da sua sociedade, um homem comum, não era um homem diferente, e nada pode, assim, nos levar a pensar de forma diferente que Abraão era um idólatra como tantos outros do seu tempo. Ele não conhecia o único Deus, porque Deus ainda não havia se revelado a ele. No entanto, o texto diz que Abraão foi chamado por Deus, ele que vivia em Ur dos Caldeus, porque Deus disse para ele que era idoso, ele que tinha uma esposa que também já era idosa e que era estéril, Deus disse que daria a ele filhos, que ele seria pai de uma grande nação, que ele seria pai e que os filhos seriam tanto quanto as areias da terra, as areias do mar, assim como também as estrelas do céu. Algo bem desafiador, né? Um homem naquela idade e com o agravante da esposa ser estéril. No capítulo 17,
o texto nos fala que Deus relembra a promessa que ele fez a Abraão. Ou seja, Deus chama Abraão no capítulo 12, mas no capítulo 17, Deus relembra a aliança que ele fez com Abraão. Porque no caminho, o tempo vai passando, é possível que a gente esqueça das promessas de Deus para a nossa vida. Portanto, quando a gente olha o capítulo 17, nós encontramos aqui do chamado de Deus na vida de Abraão, e esse é o nosso tema de meditação nessa noite. E nós vamos ver aqui 3 aspectos desse chamado que tem a ver com a nossa vida, que tem a ver também com o sacramento do batismo que será celebrado. O primeiro aspecto que nós podemos encontrar aqui no texto é que o chamado de Deus, ele é um chamado incondicional. Veja o verso de número 1. O texto diz assim: quando atingiu Abrão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Veja, Deus aparece para Abraão e chama Abraão. Aqui ele está relembrando o que ele já havia feito. E é interessante perceber que Deus não escolheu Abraão porque Abraão era perfeito. Ele escolheu Abraão para que Abraão seja perfeito. Ou seja, não foi Abraão alguém perfeito, alguém bom. Deus olhou e disse: eu vou te escolher para cumprir o meu propósito. Quando a gente vota em alguém, para presidente, prefeito, governador, ou até mesmo dentro das nossas igrejas para oficiais, nós votamos, nós elegemos com base nas qualidades que a pessoa tem para cumprir um cargo, para cumprir uma missão. Mas Deus, quando escolhe, Ele não olha para o homem, vê virtudes no homem, para que esse homem possa assim, então, cumprir o seu propósito. Antes, Ele escolhe segundo a sua própria vontade. É interessante aqui pensar que se nós olharmos para as qualidades de Abraão para cumprir o propósito de Deus, poucas qualidades ele tinha. Possivelmente Abraão não conhecia o Deus revelado. Deus revelado ainda no capítulo 12 não tinha se revelado a Abraão. Portanto, Abraão era como todos os outros, um idólatra, uma pessoa comum, um pecador, alguém que já tinha uma idade avançada. Portanto, a missão de Deus formar o seu povo por meio de um homem idoso, de uma mulher idosa e estéril, era algo completamente fora da qualquer um, naturalmente falando, pensando, não faria esse tipo de escolha que Deus fez. Poderia ter escolhido um jovem na flor da idade, uma jovem na flor da idade, fecunda, mas não, escolheu uma pessoa que já não mais podia dar à luz. Portanto, quando Deus faz isso, Ele quer mostrar que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Deus quer mostrar que não se trata do homem em si, do poder, da qualidade do homem, mas se trata dele que faz as coisas segundo a sua vontade e escolhe aquilo que nos olhos humanos é absurdo para mostrar que é Ele que faz. Para que não haja dúvida, para que não haja glória no ser humano. Efésios capítulo 1, verso 4, a Bíblia nos diz que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis para ele e em amor. Portanto, Deus não nos escolhe porque somos santos. Deus nos escolhe para sermos santos. A segunda verdade que o texto nos mostra é que esse chamado de Deus é um chamado pactual. É o que nós vamos encontrar, por exemplo, no verso 2. O texto diz assim: farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. O verso 9 ele vai repetir sobre essa aliança. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Assim como também no verso de número 10, ele vai falar dessa aliança que é feita não apenas entre ele e Abraão, mas também a descendência, a semente de Abraão. Meus irmãos e irmãs, ao longo de toda a Escritura Sagrada, Deus se revela com o seu povo, Deus se relaciona com o seu povo por meio de aliança, por meio de pacto, um relacionamento pactual. Nós podemos ver isso ao longo da Bíblia, com Adão, mas Adão caiu. Depois Deus se relaciona com Noé através de pacto.
Depois Deus se relaciona com Abraão por meio de pacto. Depois ele se relaciona com Moisés por meio de um pacto. Depois ele se relaciona com Davi por meio de um pacto. E, por fim, com seu próprio Filho, Jesus Cristo, que inaugura a nova aliança. Todas as cerimônias do Antigo Testamento, todos os pactos, na verdade, apontam para uma única realidade. Não são várias alianças, é uma única aliança que vai sendo desdobrada em várias etapas e momentos do processo da revelação de Deus. É interessante nós pensarmos, então, que quando Deus faz aliança com o seu povo, ele estabelece no mundo antigo, no antigo povo de Deus, os hebreus, o povo de Israel, ele assim então estabelece dentro dessa aliança 2 sinais de compromisso. O primeiro sinal é o que o texto está nos mostrando, que é a circuncisão. A circuncisão é um sinal que marca a entrada da pessoa na comunidade da aliança. Veja bem, Deus chama Noé. Noé tem 3 filhos. E da descendência de um dos filhos de Noé, que é a descendência de Sem, vem Abraão. Deus faz um compromisso com Abraão. De Abraão vem Isaac. Isaac, Jacó. De Jacó, dos 12 filhos. Formando assim as 12 tribos. Formando assim, então, o povo de Israel. E esse povo que esteve cativo no Egito. Deus levanta quem? Moisés. E através de Moisés, ele dá essa aliança de forma escrita, para que o povo pudesse ver e perceber onde que ele acerta, onde que erra, diante daquilo que Deus estabelece de forma pactual. Depois Deus vai, com Davi, promete formar aqui um trono, e um trono que duraria para todo o sempre, de onde Cristo é o descendente de Davi. Então, quando a gente olha aqui para o povo de Deus na antiga aliança, Deus então estabelece 2 sinais visíveis, pactuais. O primeiro sinal é a circuncisão, que o texto aqui nos diz. E o que é a circuncisão? É o corte no prepúcio, naquela parte sobressalente do órgão genital masculino. E esse corte representava exatamente que o homem ele é cortado parcialmente para que ele não seja cortado totalmente. Ou seja, é um corte mostrando que há um derramamento de sangue. Derramamento de sangue simboliza purificação, e isso significava que Deus ele recebe um corte parcial para que não haja um corte total. Ou seja, para que o homem não seja eliminado diante da presença de Deus. Isso é tão forte, meus irmãos, que no Antigo Testamento, por exemplo, capítulo 4, Êxodo, verso 24 e 25, uma mulher muito sábia e inteligente chamada Zípora, que era esposa de Moisés, Moisés não queria fazer esse corte no seu filho. E Deus procurou matar Moisés, e Zípora foi lá e fez a circuncisão para que a ira divina fosse desviada. Nesse sentido, o que nós percebemos é que essa aliança, conforme o Michael Horton vai nos ensinar, é exatamente que o corte parcial é feito para que a pessoa por completa seja poupada diante de Deus. Mas aquele que nascerá da semente de Abraão, ele será cortado plenamente para que nós sejamos poupados da ira divina. Assim como, por exemplo, no Antigo Testamento, o sangue era colocado nos umbrais das portas para que assim então a ira de Deus não recaísse sobre a casa do povo de Israel, cujas portas estavam marcadas. Se a circuncisão era o ritual de entrada do povo de Deus na aliança, o outro ritual pactual, visível que Deus estabeleceu, era a Páscoa. E a Páscoa significava exatamente a permanência do povo na aliança com Deus. Circuncisão, rito de entrada. Páscoa, rito de permanência, rito de continuidade. Pois a Páscoa relembrava a saída do povo da terra do Egito, a libertação e a aliança com Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Nesse sentido,
Quando nós olhamos, então, para o Novo Testamento, nós percebemos claramente que alguns elementos que faziam parte da circuncisão, nós podemos encontrar no ritual do batismo no Novo Testamento. Assim como, por exemplo, aquilo que tinha a ver com a Páscoa no Antigo Testamento, tem a ver com o novo ritual que Cristo inaugura na Nova Aliança. A circuncisão substituída pelo batismo. A Páscoa substituída pela Santa Ceia, pela ceia do Senhor. Se a Páscoa simbolizava a libertação do povo da terra do Egito, aqui então nós temos diante de nós, na mesa, não a libertação de um povo da terra do Egito, não a libertação de um povo da fúria da escravidão imposta por Faraó, mas da libertação do povo do pecado, de Satanás, tirado do Egito, que é o mundo, para poder caminhar como peregrino nesta terra, indo rumo à Nova Jerusalém. Portanto, há um paralelo: Israel e igreja, circuncisão, batismo, Páscoa, Santa Ceia. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso 11 e 12, ele vai nos falar em Colossenses que nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, nós podemos ver de forma muito clara que se a circuncisão marcava a entrada do indivíduo na comunidade da aliança, no Novo Testamento o batismo é um ritual que não tem mais derramamento de sangue, porque o próprio Cristo derramou o seu sangue, portanto não há mais necessidade de nenhum rito de derramamento de sangue. No Antigo Testamento, por exemplo, os animais eram mortos. A Páscoa, o cordeiro ele era morto. E por que nós não mais matamos um cordeiro? Porque nós não mais fazemos qualquer tipo de ritual de derramamento de sangue? Porque tudo isso era sombra, tudo isso apontava para uma realidade que haveria de vir. Quando a gente anda, o que vai na frente? A nossa sombra. Depois vem a realidade. Assim, então, no Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo. Tudo apontava para a obra de Cristo. Assim, então, o derramamento de sangue, os rituais do Antigo Testamento terminaram, porque o sangue que era derramado não era eficaz para purificar, mas apenas era a figura do sangue que verdadeiramente tira o pecado do mundo, que é o sangue de Jesus. E por que o homem era circuncidado e não a mulher? Porque a ideia da semente, a ideia de que através da semente do homem, é por meio dela que viria quem? O Messias. Lembra da promessa de Gênesis 3:15? Que a semente da mulher haveria de quê? Esmagar a cabeça da serpente. Portanto, a mulher ela era contada no marido ou no pai. Nesse sentido, o batismo, então, ele tem todo esse significado. E o texto diz que Abraão, ele precisava, assim, então, se circuncidar para que tivesse um sinal visível de que ele pertencia a Deus. Agora, a grande questão é que o sinal não deveria ser apenas colocado sobre Abraão, mas também sobre o seu filho, sobre a sua descendência. Se no Antigo Testamento o sinal era colocado não apenas no pai, mas também no filho, não poderia ser diferente no Novo Testamento. Se o batismo substitui a circuncisão, não apenas o adulto que recebe o batismo, mas também a sua posteridade, ela também é considerada como sendo parte da aliança de Deus. Pois a promessa é para Abraão e para a sua descendência. Em Atos capítulo 2, Pedro, ao pregar, ele diz que a promessa é para vós e também para os vossos filhos. Aqueles que não batizam seus filhos estão excluindo seus filhos de participarem do povo de Deus. Pois só é membro do povo de Deus quem é batizado. Em qualquer igreja, se a pessoa não for batizada, ela não é parte do povo de Deus. É como se ela fosse o quê? Uma pessoa não cristã,
um incrédulo. E é por meio do batismo que nós entramos na comunidade, nós entramos na aliança. E o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 71, ela nos vai dizer, essa pergunta, como é que Deus assim, então, ele realiza a sua obra por meio do batismo. E o texto vai nos dizer, onde Cristo nos prometeu lavar-nos com seu sangue e seu Espírito, tão certo como somos lavados como a água do batismo. E a resposta é, na instituição do batismo. O batismo é a nova circuncisão. É o sinal da graça divina. Assim como os filhos eram colocados no pacto, nós também dedicamos os nossos filhos ao Senhor. Paulo disse que a circuncisão é selo da justiça da fé. Capítulo 4, verso 11 de Romanos. A pergunta é, se a circuncisão era selo da justiça da fé, como que Abraão circuncidou seu filho com 8 dias de idade, se ele não podia ter fé? O filho é batizado na fé de seus pais. E por último, o chamado de Deus é um chamado redentor. Não é apenas um chamado simbólico do pacto, mas é um chamado redentor. Envolve salvação. O capítulo 12, verso 3, vai nos dizer da seguinte maneira: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O verso 16 também, do capítulo 17, vai nos dizer: abençoá-lo-ei, e dela te darei um filho, sim, e abençoarei, e ela se tornará nações, rei de povos procederão dela. O que o texto está nos ensinando é que através da fé de Abraão, as famílias da terra seriam abençoadas. Mas de que modo todas as famílias da terra seriam abençoadas? Através de Abraão, através da sua fé. Capítulo 3 de Gálatas, verso 28, a Bíblia vai nos dizer: se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? Abraão. Ou seja, todo aquele que coloca a sua fé em Jesus recebe a salvação em Cristo e se torna parte da família da fé. Porque não existe dois povos, não existe Israel e igreja. Deus só tem um povo. E esse povo foi manifesto através, historicamente, de Israel. E sabemos que nem todo de Israel, de fato, é israelita. Porque nem todo mundo que fazia parte do povo de Israel foi realmente salvo. Mas Deus manifestou a sua vontade de ter um povo e formou o seu povo através de Israel. No entanto, Cristo é descendente de Abraão. Portanto, aqueles que são verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que guardam a promessa, são aqueles que depositam a sua fé no descendente de Abraão, que é Jesus. E ao colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus, nós recebemos a salvação e nos tornamos verdadeiros filhos de Abraão. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, é assim que a fé de Abraão abençoa as famílias da terra, porque é de Abraão que vem Cristo, é da descendência de Abraão, e quando eu coloco a minha fé em Jesus, eu me torno um verdadeiro israelita. A nossa aliança, meus irmãos, ela com Deus, em Cristo Jesus, ela é definitiva, ela é eficaz, porque as alianças que foram sendo feitas, uma mesma aliança com vários aspectos, ela culmina, ela termina, ela alcança o seu ponto máximo na pessoa de Cristo, pois o sangue de Cristo é eficaz para nos purificar de todo pecado, sem necessidade alguma de derramamento de sangue novamente. Cristo é a semente da mulher, é aquele que esmaga a cabeça da velha e antiga serpente. Michael Horton vai nos dizer que os sacramentos não são meros símbolos representativos. É a palavra de Deus visível, como a pregação, é a ação viva das energias de Deus. A eficácia não está na água que nós usamos para simbolizar
A eficácia está na ação do Espírito Santo, que conforme a sua vontade soberana, ele regenera a hora que ele quer. Mas quando nós batizamos, é dever nosso pedir para que o Senhor faça com que a água seja de fato um sinal da realidade daquilo que Deus está fazendo invisivelmente no coração. Eu não batizo, irmão, apenas para dizer estar como membro da igreja mais uma pessoa. Eu batizo para que o Espírito Santo, de fato, faça no coração do infante aquilo que a água externamente está nos mostrando. E por que água? Porque a água é sinal de limpeza. E por que nós batizamos também as crianças? Porque a graça de Deus, ela não é apenas para os adultos, ela não é apenas para aqueles que creem, mas é para todos. A criança, ela não é salva por ser criança, ela é salva porque a graça de Cristo alcança. E se a graça de Cristo alcança a criança, por que nós vamos negar o sinal da graça de Cristo sobre a vida delas? Portanto, podemos concluir, meus irmãos e minhas irmãs, que assim como no Antigo Testamento o dilúvio separou dois povos, a velha criação que morreu afogada e a nova criação que passa pela arca, pela água. E Pedro vai usar essa imagem. O batismo também separa dois povos, aqueles que pertencem à velha criação e aqueles que pertencem a Deus. Nós estamos dizendo que o batismo é a garantia, é a certeza de que todos que são batizados serão salvos. Mas é um sinal da graça de Deus sobre a vida do seu povo. Mas Gabriel, quando alcançar a idade da razão, ele precisará, como por exemplo, todos no passado que foram circuncidados, precisarão, com a sua própria boca, confessar a fé que recebeu dos pais. No entanto, é o nosso desejo que assim então o Senhor conceda não apenas o símbolo por meio do ritual, mas a realidade simbolizada. Vimos hoje então que o chamado de Deus é um chamado incondicional. Deus não chama porque somos bons, mas porque Ele, soberanamente, Ele usa quem Ele quer. E geralmente Ele usa pessoas simples para confundir os sábios deste mundo. É um chamado pactual porque Deus quer um compromisso do seu povo. E é um chamado redentivo porque envolve salvação. Deus nos escolheu não porque somos santos, mas para sermos santos. E as crianças não devem ser excluídas da graça, nem do sinal pactual que os pais e a igreja se comprometem a assumir. Deus não deseja salvar apenas adultos, mas também as crianças, elas são objetos da morte de Cristo Jesus. E as crianças, meus irmãos, elas podem ser o maior exemplo da relação da graça de Deus, pois elas não têm nada, elas não fazem nada, mas ainda assim elas recebem tudo dos pais. Percebe? A criança não trabalha, a criança não produz, a criança é totalmente dependente e os pais suprem a necessidade. Portanto, podemos dizer que a criança é o maior exemplo da graça de Deus, pois mesmo elas não fazendo nada, não tendo nada em si para poder oferecer, elas são apresentadas e elas recebem a graça como pura obra divina, sem nenhum mérito humano. Que Deus possa abençoá-los em nome de Cristo Jesus. Olá, graça e paz. Eu quero te fazer um convite para você e para a sua família. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana em Capaccione, uma igreja bíblica, reformada, que tem como princípio as Escrituras. Venha, traga a sua família. Estamos aqui na rua Eugênio Nidec, número 304, o bairro Capaccione. Sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas. E às quintas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe.